Rapaziada, seja bem-vindo ao canal. Vamos falar da classificação do Corinthians, que graças a Deus veio. Gol do Yuri no finalzinho, daquele jeito Corinthians. Félix Torres, achamos nosso lateral direito. Não vamos precisar ir ao mercado. E vamos falar também desse sistema do Dorival que não tá dando certo. Espero que ele tenha percebido. Mas rapaziada, que partida do Corinthians estranha, né? Começou muito bem, deu uma apagada depois, normal, não é normal você manter a intensidade por tanto tempo, mas Dorival repetiu a mesma, não a mesma escalação, mas o mesmo formato de escalação, o mesmo sistema que que trouxe contra o Santos, né? Repetiu o 4-1-4-1, que rapaziada, não tinha dado certo contra o Santos e também não deu certo dessa vez. O Corinthians, ele é um time montado para jogar por dentro. Corinthians não tem pontas. E, cara, joga no 4-4-2 simples, porque o Yuri não pode ficar isolado ali na frente. De verdade, o Yuri não pode ficar isolado esperando uma bola lá na frente. Tanto que o Yuri ficou apagado o jogo inteiro. Inteiro. Foi ter o seu golzinho no final numa individualidade dele, que conseguiu receber uma bola num ponto futuro, driblou o cara e conseguiu bater forte com a perna ruim dele, que é a perna esquerda. Que ele faz mais gol de perna ruim do que de perna boa, né? Então há uma controvérsia aí. Mas esse sistema de 4-1-4-1, rapaziada, não vai. De verdade, não vai. Corinthians não tem pontas. Geralmente é o Carrilho, né, que é o titular. Então é ele que joga aberto ali onde o Romero jogou hoje. Então é ele aberto pela direita, o Coronado aberto pela esquerda. E cara, Coronado tá tendo as suas oportunidades, mas na posição errada. O Coronado é pra ele jogar atrás dos atacantes, como um 10. Essa é a função do Coronado. Se você abre ele pela esquerda, que ele tem um contra um, tem, mas ele não é um cara de velocidade. Se você coloca ele ali na esquerda, ele não vai conseguir fazer muita coisa. Ele precisa de alguém pra aproximar, pra tabelar com ele. E esse time do Corinthians tem um problema absurdo com aproximação e triangulação. Tem um problema absurdo, porque você olha assim, ó, no mapeamento de campo, o time do Corinthians é um aqui e o outro lá, ó. É sempre assim. Mas reforçando essa de um aqui e outro lá, reforçar também muito bem as viradas de jogo que o Corinthians teve. Tava apertado de um lado, cara, virava o jogo e passes precisos, absurdos. Mas precisa aproximar alguém ali para fazer um 2. Tanto que quando aproxima, sai o gol do Yuri. Porque o Hugo bate o tiro de meta, o Yuri resvala na bola, aí sobra, eu acho que pro Martinez, pro Félix, alguém assim, e aí aproxima, aí faz a triangulação do Félix pra alguém, de alguém pro Yuri, Yuri carrega, corta e bate. Então, o time do Corinthians, ele tem muita qualidade no passe, mas joga muito espaçado. Eu acho que essa era a proposta desse sistema de jogo do Dorival, mas não funciona. Não funciona porque você queima o Yuri, que deixa ele isolado, queima o Carrídio, que deixa ele aberto na esquerda como um ponta, que de origem ele é um ponta, só que ele não joga mais nessa função. Ele, por dentro, é muito mais perigoso. Você tem um poder de passe, de criação de jogada, de quebrada de linha muito mais absurda com o Carrillo por dentro do que pela ponta. Pela ponta, claro, ele vai ter ali um contra um que ele desequilibra muito, só que ele não tem a velocidade, assim como o Coronado. Cruza muito bem, porém não, o Carrillo ele se destacou muito jogando por dentro no Corinthians. Ele é o melhor jogador do time no ano jogando por dentro. Ele jogando aberto com o Dorival é outro jogador, tanto que você não reconhece o Carrillo. É difícil reconhecer. Mas o time do Corinthians foi bem escalado. O que não funcionou foi o sistema em si. A bronca que eu tenho é com o sistema. Fora isso, o time trocou muitos passes, mas finalizou pouco. E jogando dentro de casa, com o Novo Horizontino tendo que sair pro jogo, é ruim. Se não tivesse na frente do placar, claro, seria outro jogo. O Corinthians estava com a vantagem até do empate, que levaria para os pênaltis. Mas poderia ter finalizado mais, poderia ter feito um joguinho mais bonito por estar em casa e por ser o Novo Horizontino, né? Um time de Série B. E vamos falar de Félix Torres, que, meu, foi o melhor jogador do Corinthians em campo. Juro, é loucura. Nem eu acredito quando eu falo essa frase, mas o Félix Torres foi o melhor jogador do Corinthians em campo hoje. O que esse cara jogou na lateral direita do Corinthians é absurdo. Antecipando, defensivamente muito bem, não comprometeu nenhuma bola, nenhuma.
tava atacando muito bem, dominando o espaço, tabelando. O que ferrou um pouco ele ali, na minha visão, era que o Ranieri caía pelo lado dele. E aí nem ele e nem o Ranieri tem tanta qualidade assim pra criar jogadas, né? Porque o Ranieri é primeiro volante e o Félix Torres é um zagueiro, que não é zagueiro, é lateral. Mas, cara, que partida absurda do Félix Torres. Absurda. A gente critica quando tem que criticar. Mas hoje, meu irmão, como lateral direito, maravilhoso. Ele jogou como um verdadeiro lateral direito, cara. De verdade. O Dorival teve um achado ali de última hora que nessas duas últimas partidas contra o Santos e contra o Novo Horizontino foi um achado absurdo. Belíssima partida do Félix Torres e, cara, é o primeiro substituto ali. Mateuzinho não pode jogar, se machucou, Félix Torres. É o Félix Torres ali e se ele continuar assim vai ser uma briga boa. Briga boa por posição, tá? Com o Mateuzinho. Porque dependendo do jogo que você precisa liberar um lateral e segurar o outro, cara, segura o Félix, faz uma linha de três zagueiros ali, Kaká aberto pela esquerda, André Ramalho centralizado e ele aberto pela direita e solta o Andileri, mano, absurdo. Falando em Andileri, hoje acho que ele jogou um pouco abaixo, não jogou mal, mas jogou abaixo do que ele vinha jogando. Defensivamente teve alguns erros ali, mas eu vi ele espetando muito no ataque e não recebendo passe. Por quê? Cara, o Bidon, ele hoje segurou demais a bola. Segurou muito a bola. Parava e pensava um jogo quando era pra soltar essa bola muito rápido. O Corinthians ele tinha mais qualidade no passe do que o Novo Horizontino. Pegava o Novo Horizontino um pouco desorganizado e desmontado, era hora de trocar o passe rápido. Mas o Bidon ia, segurava a bola, parava, pensava. E isso, meu, fez com que a partida do Bidon fosse muito ruim, cara. Muito ruim. Eu não sei o que aconteceu com o Breno Bidon, eu não sei se é o sistema em si, mas, cara, ele não tá jogando fora de posição. E mesmo assim ele anda vindo muito mal. Mas a gente espera que ele recupere o futebol dele, porque com o Ramon Dias no começo, ele também foi muito mal. Na troca de treinador de Antônio Oliveira por Ramon Dias, o Bidon perdeu espaço, começou muito mal, depois ele foi recuperando. Então a gente espera que ele recupere o bom futebol dele, porque é um cara que tem qualidade, mas não vem entregando. E hoje comprometeu, porque, cara, teve muitas jogadas que ele poderia ter dado passe rápido, mas preferia parar e voltar a bola no meio. Então, Bidon para mim hoje foi muito mal. Maicon, pelo amor de Deus, eu não sei o que o Dorival viu no Maicon, de verdade, rapaziada. O Maicon, ele defensivamente some e ofensivamente atrapalha. Pelo amor de Deus, a criação de jogada de zagueiro pra lateral, de lateral pro meio campo é inexistente. Porque o Maicon, ele volta muito o jogo e não consegue criar. Vira muito bem o jogo e ele tem qualidade no passe, mas é outro que não consegue entregar. Não consegue entregar. Eu não sei o que o Dorival anda vendo no futebol do Maicon, que pelo amor de Deus, tá muito triste. De verdade. Fora isso, o time do Corinthians fez uma partida linear, tava com a vantagem, não fez um jogo horroroso. As minhas ressalvas aqui é só porque o Corinthians estava jogando em casa, tem mais time, o elenco do Corinthians é mais qualificado, é mais caro que o do Novo Horizontino, então poderia ter feito uma partida melhor. E eu acho, assim, que o sistema que está influenciando um pouco. Claro, trabalho é difícil de você já executar e dar certo logo de cara. É muito difícil. Então, ou o Dorival vai ter que insistir nisso, mas ter que passar alguma coisa muito clara para os jogadores que eles não estão entendendo como que tá funcionando, ou joga no 4-4-2 básico que ele jogou no Flamengo, que também vai dar certo aqui no Corinthians, porque foi o que funcionou com o Ramon Dias também. Então, a minha única ressalva é essa. Corinthians classificado. Você, antes, deve estar putaço, né? Que ficou aí secando o Coringão até tarde. Mas a gente tá classificado. Vai ver o Coringão na próxima fase da Libertadores. Então, rapaziada, já se. Da Libertadores, ó, minha cabeça. Da Copa do Brasil. Então, rapaziada, já se inscreva aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, a gente tem vídeo de Coringão todo pós-jogo. Então, já deixa aqui nos comentários também o que você achou dessa partida. O que você acha do Félix Torres de lateral direito. Dessa formação do Dorival Júnior. E o que você acha das próximas partidas do Coringão? Já deixa aqui nos comentários, seja muito bem-vindo e vai Corinthians!